Pô, essa matéria eu queria muito traduzir para vocês, porque ela só vai fazer mais sentido se toda a matéria tivesse sido traduzida. Mas quando eu traduzi, o título ficou tão grande que eu vou ter que deixar em japonês mesmo, só para vocês terem ideia de que eu peguei no jornal, eu não só coloquei um Word e escrevi alguma coisa ali em português. Não, a matéria ela saiu ali no jornal Sankei e é aquele que eu sempre falo que é o jornal nacionalista que geralmente baba ovo pro governo. Então, bora para a matéria. A matéria diz o seguinte: o Partido Liberal Democrático propôs reforço das medidas contra o emprego ilegal de estrangeiros, os aluguéis de curta duração não registrados e os terrenos irregulares. O primeiro-ministro disse que levaria a proposta em consideração. Agora, você vê que é uma série de medidas contra os estrangeiros à primeira vista, né? Você pensa, pô, os estrangeiros se ferraram de novo, né? Aqueles que vieram aqui ilegal e estão trabalhando de forma ilegal. Só que existe um grande porém que uma vez que você abre essa matéria, eu vou deixar ela nos comentários ou de repente na descrição, você consegue ver claramente que o Japão ele está tentando ferrar o japonês ao mesmo tempo que ele ferra o estrangeiro. Porque se você abrir a matéria e olhar bem, ela é bem curta. Você vai ver que, independente de nacionalidade, as restrições contra trabalho ilegal vão ser, assim, aumentadas. Agora, por que eu quero dar ênfase nessa parte da matéria que fala sobre independente de nacionalidade? Porque aí inclui o japonês, sacou? É uma forma de você dizer, eu vou ferrar todo mundo, incluindo vocês. Porque eles não querem ter a popularidade afetada. Mas, espera aí, por que vocês acham que eu estou considerando isso, né? Por conta do seguinte, até agora saiu muitas matérias dos estrangeiros se ferrando, se ferrando, se ferrando. Só que, ao mesmo tempo que você vê essas matérias referentes a estrangeiro, tem bastante matéria falando sobre essa parte de trabalho ilegal, que o Japão não está permitindo trabalho ilegal, que trabalho ilegal não é bacana. E uma das variáveis que você pega no Ministério do Trabalho, você pode pesquisar em qualquer momento e ver que o trabalho que é hakken, né, é uma medida de trabalho part-time, que não é relacionado ao contrato infinito que a galera consegue aqui de trabalho, ele... Bom, só para fazer um parênteses, esse trabalho infinito aí, de contrato infinito, é o CLT daqui, né? É o famoso trabalho que prometia estabilidade infinita se você não fazer nada de muito absurdo na empresa. Então, esse contrato de trabalho ele era muito desejado pelas gerações antigas, porque você entra na empresa e praticamente não sai. Só que você tem que deixar sua alma ali para a empresa também. Mas surgiu, com o passar dos anos, uma outra modalidade de trabalho que é o PJ. E esse PJ, ele cresceu muito nos últimos anos porque ele não é tão violento quanto o CLT. Você não tem essa obrigatoriedade de fazer parte da empresa. Então, para muitas pessoas mais jovens, é muito válido você ser esse PJ daqui do Japão, porque você corta muito das obrigatoriedades que você tem com uma empresa. É claro, você pode ser mandado embora bem mais fácil, só que a forma de você se trabalhar é bem mais simples, é bem menos, você tem bem menos pressão para você lidar com a empresa. Eu estou trabalhando hoje no modelo CLTzão e eu sinto arrependimento quando eu fiz essa troca, porque o PJ era bem mais suave, caras, bem mais suave. Se eu fosse mandado embora, eu trocava rapidão para outro emprego. Só que agora que subiram os requerimentos, né? Toda empresa de TI praticamente está pedindo a porra do N2. Eu só tô agradecendo por ter conseguido o CLT. Porque se você está trocando de emprego agora, é alta chance de você se ferrar com as empresas todas pedindo N2, que é assim, um nível absurdo de japonês. É praticamente conversar nativamente com a galera. Mas enfim, é um parênteses que eu queria fazer referente a esses contratos, porque eu queria especificar que a modalidade de trabalho que não está
tão atrelado às empresas está crescendo, que é o quê? Esse trabalho hack-in, o trabalho de meio período. E aí, nesses pequenas formas de você contratar pessoas, surgem os trabalhos ilegais, né? Que é aí que eu acho que o governo quer atacar, que é aquele tipo de trabalho que você chama a pessoa para trabalhar, o contrato de trabalho ele fica só ali na lábia, né? E aí a pessoa simplesmente segue trabalhando ali, não dá nenhuma satisfação, pega o dinheiro, faz o que bem entender e segue a vida. E eu acho, cara, que esse tipo de trabalho é o que todas as pessoas de diferentes nações vão acabar abraçando, porque é uma forma de você excluir o governo da sua vida profissional e evitar pagar imposto, porque querendo ou não, uma vez que você consegue um trabalho assim, né, na camaradagem, entre aspas, você acaba ganhando o seu salário ali por hora. É claro, não vai ser tanto, né, porque a maioria das empresas aqui são pequeno e médio porte, só que você acaba recebendo ali sem ter nenhuma obrigação com o governo de pagar imposto. Por isso que você vê o governo ele literalmente chupando o estrangeiro. Lá ele mil vezes, né? Chupando o estrangeiro porque ele precisa arrecadar dinheiro que está faltando, né? Por mais que o governo arrecade bastante já, tem alguma forma de assim, falta de dinheiro para o governo para eles estarem com tanta inventando tanta forma para poder arrecadar dos estrangeiros que aqui vivem. E aí que está a estratégia. Eu me toquei nessa matéria quando eles falaram que vão incluir independente de nacionalidade, porque aí o japonês ele também entra no endurecimento de regras de trabalho irregular. O que o Japão, o governo japonês, ele está fazendo na prática, né? Ele, é claro, ele não vai divulgar isso. Olha, a gente vai fazer isso, porque a ideia do Japão é não ser é não criar conflitos. O povo japonês ele não cria conflitos. Ao invés disso, ele usa estratégias assim inteligentes para você atacar indiretamente alguém que você quer atacar, ou seja, o próprio povo japonês. E como o governo japonês pensou? Pô, a gente está sem grana, as empresas elas estão contratando pessoas pelo Haken, né, que é esse PJ, é esse tipo de trabalho que você não precisa fazer ali as documentações como se fosse um CLT. E isso aí está ferrando a nossa vida, a gente está tendo menos contribuintes, o imposto está caindo. E para vocês terem uma ideia, é quase metade da população que é ativamente no mercado de trabalho, quase a metade está chegando no número ali dos CLT, né? Então, se você pega o total de pessoas que trabalham, quase metade delas estão nessa modalidade. E aí você vê que o governo está começando a ficar puto com isso, porque ele não está arrecadando grana. E diferente do bens de consumo, né, que a pessoa tem o poder de escolher ou não comprar alguma coisa, e geralmente é uns 10% do imposto que você recebe ali, o imposto que vem sobre o seu salário, ele é assim, é obrigatório. Assim, é obrigatório, mas ele é compulsório, né? Você não tem a opção de repente, não querer pagar. Porque se você cria esse tipo de contrato mais sério, por exemplo, o CLT da vida, ele já sai automaticamente do seu salário. Agora, quando você é um dono de uma empresa e está contra... Empresa pequena, né? Porque empresa maior acho que fica um pouco mais difícil de você driblar isso. Mas quando você tem uma empresa um pouco pequena e aí você coloca pessoas para trabalhar sem ter a burocracia de criar um contrato CLT, de fato CLT daqui do Japão, você acaba podendo cortar o governo da jogada. Você fala para a pessoa que você está contratando. Eu vou falar um cenário como se fosse no Brasil. Olha, eu tenho 3 mil reais aqui. Você quer que eu te dê 3 mil reais aqui limpinho?
ou você quer que eu te coloque no CLT e você ganhe R$ 1.500? Qual opção você quer? Então, a sociedade japonesa, ela tá pensando, pau no cu do governo japonês, eu vou fazer dessa forma. E aí, voltando para a perspectiva do governo, né, o governo ele viu as empresas se adaptando dessa forma, dando o grosso ali na arrecadação do governo e pensou, porra, cara, o povo japonês está ferrando com a nossa vida. O que eu vou fazer? Eu vou meter o grosso nos estrangeiros. E aí, para não criar conflito com a nação japonesa, eu vou começar bem devagar. Eu vou começar devagarinho. E eu vou fazer medida pão, no modo pão e circo. Eu vou bater nos estrangeiros e falar: olha só como eu sou foda, eu bato nos estrangeiros por você. Olha só que lindo, eu vou arregaçar os estrangeiros. Aí os japoneses pensam: pô, que massa, né? Lançaram aquele boato de que o estrangeiro ganha mais que o japonês, né? Eu não sei da onde criaram essa lenda. Eu acho que foi alguém do próprio governo que lançou esse boato, porque a gente paga o imposto da mesma forma e a gente toma no cu igualmente. E o governo japonês ele meteu esse grosso na gente. O povo japonês ficou ali aplaudindo, né? Vai lá, Takaichi! Dá nos estrangeiros, Takaichi! Vai lá, Takaichi! Bate nos estrangeiros! Ficou essa putaria de política pão e circo contra estrangeiro. E aí, quando saiu essa matéria, eu consegui correlacionar com o que está acontecendo no nosso cenário. Eles vão agora pegar o grosso e enfiar no japonês também. Só que eles não falaram aqui diretamente que, olha, vamos ferrar o japonês. Vamos ferrar quem está no trabalho ilegal, independente de nacionalidade. Ou seja, japonês que está aí fazendo trabalhinho assim, sem pagar imposto, nós vamos começar a fiscalizar vocês, de alguma forma. De que forma é? Bom, não ficou claro na matéria, mas isso aí foi um aviso muito bem dado para descer a linha também no povo japonês, porque, como vocês podem ver, tem um desequilíbrio aí na arrecadação, embora o governo ele tenha essas propostas de imposto elevado, ele precisa de mais, porque assim, ele precisa financiar a galera fora do Japão. E essa é a maior crítica que eu já mostrei para vocês da nação japonesa. Eles não gostam do governo japonês porque eles não investem internamente, eles não investem na nação. E ao contrário disso, eles acabam investindo no países fora do Japão. Eles acabam fazendo, por exemplo, teve esse problema aí do óleo, né, que aconteceu recentemente da guerra do Irã. E o povo japonês meteu grana nos Estados Unidos para eles criarem ali uma fabricazinha, eu esqueci o nome, não sei se é indústria ou fabricazinha de extração de óleo. Poderia ser na porra do Japão, cara, mas não, vamos fazer ali nos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo. Então, o Japão ele faz umas medidas assim, meio que querer bancar o bom moço. O povo japonês fica puto, cria esses empregos assim para excluir o governo japonês. Aí o governo japonês usa os estrangeiros de pinhata, né? Dá-lhe pau no estrangeiro para poder mostrar que é o futuro do povo japonês. Vai dar-lhe pau no japonês também. Então, sacaram agora como que tá a estratégia do governo? Depois dessa matéria ficou um pouco mais claro para mim, porque são muito agressivo nessas subidas de gaijin tax, né? Você tem que pagar um pouco mais bem mais, na verdade, fez vezes 10 o preço de alguns vistos aqui. E, assim, vezes 10, talvez até mais, dependendo do caso. Enfim, o estrangeiro está pagando um pouco mais nessas burocracias. E estranha, né? Estranha bastante o governo ter subido, mas é porque está faltando arrecadação justamente por conta
da situação que o povo japonês está se encontrando. E assim, entre a guerra do povo japonês e o governo japonês, eu fico do lado do povo também, porque pau no cu do governo japonês, cara. Por que diabos eles querem pedir mais grana se eles não são capazes de fazer um gerenciamento dessa sua arrecadação, de forma que você não tenha que ostentar grana para os amiguinhos fora do país. E quando eu digo assim, só para não ser tão pilantra, né, de sempre falar o mesmo exemplo, pô, você está gastando dinheiro fora do país, você poderia gastar esse dinheiro revitalizando outras cidades além de Tóquio. Você vira e mexe e vê notícia aqui falando, pô, olha só a cidade aqui no Japão tá desaparecendo, tão bonita, tal. Por que diabos o governo japonês não move algumas empresas para aquela região? Você cria ali um centro junto com a iniciativa privada de comércio. Aí você acaba movendo a parte da sociedade ali. E aí você acaba por revitalizar essas regiões. Mas não. Pau no cu da nação japonesa, vou investir em outros países. Então você vê que o governo japonês, ele meteu um grosso tão grosso na nação japonesa que a nação japonesa não tem mais assim medidas a longo prazo para você crescer o país como um todo. Você só tem essas medidas a longo prazo feitas fora do Japão. Aí o povo japonês, ele não é assim estúpido, ele percebe isso, né? Eu acho que aqui a educação ainda mostra bastante como a sociedade é organizada, eles têm uma boa noção de como o governo funciona. Eles falam, pau no cu do governo. Não quero mais pagar imposto, vou achar formas de driblar isso. É claro, eu não estou falando todo mundo, né? Talvez ali uns 20% da, do total de pessoas que estão na opção que não é CLT. Eu acho que tem uns 20% ali que estão na fuga, né? De ferrar o governo. E eu acho bom, pau no cu do governo. E eu acho que é essa a medida que muita gente vai acabar tomando por conta o massivo aumento de imposto que os governos vêm aplicando em suas respectivas populações recentemente. A população vai passar a se desintegrar do governo, vai pensar, pô, eu preciso achar uma forma de continuar fazendo o meu negócio, eu não quero mais contribuir com o governo, vou chamar, sei lá, familiares, contratar amigos. E é isso que eu vejo o porquê existe um movimento de destruição da família. A família, se você voltar um tempo atrás, era a principal mão de obra de alguns negócios. Você começava o negócio com muitos filhos, os filhos eram sua mão de obra, você acabava crescendo o seu negócio ali. E aí você negociava com os seus filhos. Pô, a gente fez isso de grana, tô aqui pra você, aqui pra você, aqui pra você. E sem imposto para o governo. O governo só recebia ali no bem de consumo. Agora, uma vez que você tem empresas, que você tem que estabelecer um território, fazer um aluguel, de repente, alugar um estabelecimento comercial, aí já começa a entrar o governo, porque o governo ele entre aspas, o dono da terra, né? E por conta disso você tem que dar uma taxinha para ele. Então nessas situações você ainda acaba não sendo totalmente livre dele. Então você vê que foi um plano para você desestruturar a família, para que você não tenha essa forma de ter pessoas próximas de você ajudando você em seus sonhos. Você vê que a gente está começando a caminhar para esse modelo, assim, a passos curtos, mas eu acho que é o que vai acontecer no futuro. As pessoas vão acabar se descentralizando-se do governo. E no Japão eles já estão começando pelo menos as poucas pessoas que ainda vivem aqui, elas estão começando a adotar essa prática de se desintegrar do governo porque ele perdeu a confiança. Teve uma ruptura da confiança da nação japonesa para com o governo.
Então, se você curte esse tipo de notícias, considere se inscrever no canal, deem o joinha para fortalecer e fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo.